Olá pessoal, tudo bem? Professor Daiane, de Direito Empresarial, vamos dar continuidade aqui ao nosso plano de ensino, ao nosso conteúdo de ensino à distância em Direito Empresarial, Teoria da Empresa. Preparei esse vídeo em continuidade às explicações, né, que são necessárias para vocês terem acesso ao material que foi enviado nas plataformas aí para vocês, tá? Hoje, a nossa videoaula de número 5, relacionada à nossa aula 4, tá? Que fala sobre o empresário. Tá? E dentro desse tema empresário, o material que eu separei para vocês aí, o que é importante sabermos? Primeiro, a noção do conceito de empresário, distinguirmos o que é empresário, que é sujeito de direito, que é o profissional exercente de atividade econômica organizada, né? Que é diferente da empresa, que é a atividade que nós vimos que é um elemento em construção, é polissêmico, é poliédrico, tem várias facetas, vários pontos de vista, mas a atividade é objeto de direito. Tá? Então, aqui nós falamos com o sujeito do direito. Identificamos que aquele que exerce a atividade organizada, a atividade econômica organizada, que não são todas as atividades, mas aquele que exerce a atividade econômica organizada de maneira profissional é considerado empresário, seja pelo aspecto individual, seja pelo aspecto coletivo. Tá? E dentre esse conceito, o que é importante sabermos? Destacarmos o que os estudiosos traçam como sendo os elementos caracterizadores deste sujeito. O primeiro deles envolve o profissionalismo, que nada mais é do que a reiteração da conduta de um processo produtivo, de uma transformação de uma matéria-prima em produto e serviço, aplicando tecnologia, contando com colaboradores, né? Como nós havíamos já debatido. Isso implica dizer que essa atividade tem que ser habitual, ao mesmo tempo que o exercente dessa atividade detenha a seu critério e juízo o monopólio dessas informações, ou seja, ele se julga dizer o criador, o detentor, aquele que sabe mais que os outros aquela atividade. Mas veja, não estou dizendo que ele tem que ser um sábio em todo sentido, não é isso. A maneira pela qual ele se organiza, a maneira pela qual ele exerce essa atividade, lhe dá originalidade, lhe dá destaque, lhe dá personalidade. É isso que a lei quer para dizer que ele possa ser considerado um empresário. Então, não adianta dizer que aquela pessoa que, por exemplo, naquele mês começa a vender, por exemplo, receitas, né, comidas caseiras, quentinhas, já possa se tornar um empresário. Não é isso. Nós estamos diante de uma caracterização de um elemento que tem que ser constatado de maneira reiterada e habitual. E outro elemento também que encaixa melhor dentro dessa concepção é a noção de subsistência. Se eu identifico que aquela atividade organizada está ali para manter a alimentação, vestuário, lazer, subsistência em geral daquele sujeito, ele é um profissional, ele é um empresário para todos os fins, ok? Então, essa é o primeiro ponto a ser compreendido aí na leitura de vocês. Não só o profissionalismo, mas também a atividade econômica organizada e a ideia de produção, ou a ideia até mesmo de fabricação, que são os empresários de indústria, ditos pelos estudiosos, né? E os profissionais de circulação, de comércio. Tá? A gente fala muito empresário de indústria, aquele que cria, empresário de comércio, aquele que circula. Mas veja, em aspectos jurídicos, tá bom? Com todo o respeito ao que a economia determina, com todo o respeito ao que a administração determina, em aspectos jurídicos a gente faz essa classificação, essa dicotomia para melhor identificá-los, ok?
O parágrafo único do artigo 966, indico para vocês a leitura, não só do artigo 966, mas também do seu parágrafo único, que estabelece uma exceção a esses profissionais, né? Porque agora chega numa hora que a gente precisa deter o técnico, a gente precisa identificar na lei aonde está a conceituação do empresário. Existe um livro dentro do Código Civil, nós temos que pensar que o Código Civil é a lei maior, tá? E em cima disso nós temos 5 livros, um desses livros, da parte especial, que é o livro 2, fala-se, regulamenta-se sobre a atividade de empresa. Então, você vai olhar lá que no artigo 966 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, dispõe sobre o direito de empresa, da empresa. Tá? É um livro todinho dedicado à regulamentação, normatização e toda a organização que se tem necessária sobre a atividade econômica organizada. Repare que nós estamos falando numa primeira regulamentação que o direito empresarial determina ao empresário. As facetas são muitas. O direito do consumidor, o direito tributário, o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito penal. O empresário também recebe essa noção de que precisa respeitar todos esses regramentos. Okay? E aí o parágrafo único desse artigo 966 fala dos profissionais intelectuais, aquelas pessoas que dependem de sua própria e exclusiva mão de obra e trabalham geralmente com intelecto. Tá? A noção de profissional intelectual tem a ver com capacitação, ainda que seja uma capacitação pequena. Então, eu preciso receber informação, mostrar, geralmente, a um órgão, uma instituição, até mesmo a sociedade em geral, que eu sei dessas informações, que eu sei lidar com esse técnico, e me torno um profissional liberal, né? A existência também de uma lei específica que regulamente aquele profissional, isso também dispõe sobre a sua caracterização de profissional liberal, mas a compreensão necessária que se faz é empresário sujeito às regras do direito empresarial do Código Civil. Profissional liberal não está sujeito às regras do direito empresarial do Código Civil. Mas isso não quer dizer que ele não esteja protegido por outra lei. Tá? Ele vai ser considerado um profissional que exerce uma atividade, mas não empresa. Ok? Nós temos aí alguns exemplos bacanas sobre os profissionais liberais. Dentistas, advogados, médicos, fisioterapeutas, tá? São todas essas profissões que a gente identifica. Capacitação, estudo, informação, prova, realização de uma prova, tá? Isso não quer dizer também que é só em curso superior, isso pode também ser em curso técnico, curso médio, curso básico, tá? E depois, né, a autorização para eu exercer aquela profissão. Tá? E aí, mais importante também é nós traçarmos a diferenciação entre o empresário individual, que é pessoa natural, que se obriga, por seu próprio nome, a exercer empresa. Ele tem patrimônio único, eu não consigo identificar no empresário individual uma separação entre o que é dele e o que é da atividade empresária. Não, o patrimônio é único. Tá? Então, se ele tem um carro, se ele tem uma moto, se ele tem uma casa, e utiliza-se dessa instrumentação, né, desses bens para fazer a sua atividade, é tudo do empresário individual. Tá? Assume uma responsabilidade que a gente diz pela lei de responsabilidade ilimitada. Isso quer dizer, ele responde com seu patrimônio pessoalmente por todas as obrigações contraídas. Tá? Então, se amanhã ou depois um fornecedor que pode se tornar o seu credor, né, quiser saldar uma dívida que tenha com esse comerciante, com esse empresário, esse fornecedor ele pode buscar saldar essa dívida no patrimônio do negócio, né, do empresário, da atividade, e se caso não houver mais patrimônio, pode adentrar também o patrimônio pessoal desse empresário individual.
Só quem é empresário individual assume essa condição. Nós estamos falando essencialmente do microempreendedor individual, os microempresários que assumem essa qualidade, porque microempresário também pode ser, né, empresário coletivo. Nós estamos falando do EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada, só que o EIRELI, né, ele tem, EIRELI, aí já muda a figura para a responsabilidade patrimonial ser limitada. O que isso quer dizer, né? É a noção de separação de patrimônio. O que é meu, o que é do negócio é do negócio. Eu só respondo com o meu patrimônio pessoal na proporção daquilo que eu declarei que participei. Tá? Vocês vão ver isso mais para frente, para a gente não adentrar muito nessa seara. E o empresário coletivo, quem é? A outra espécie de empresário que é importante que saibamos. Empresário com personalidade jurídica própria, autônoma, é um sujeito de direito independente, o patrimônio é destacado, distinto, ok? Então, eu tenho uma sociedade empresária, 2 ou mais pessoas que exercem empresa e assim querem se estabelecer. A partir do momento que eu constituo essa pessoa jurídica, essa sociedade, documento isso num documento chamado Estatuto Social ou Contrato Social, levo isso a registro no órgão público responsável pelo registro. Qual é para nós aqui? A Junta Comercial, o Registro Público de Empresas Mercantis. A partir do momento que eu me crio como empresário, o empresário, a sociedade empresária, o empresário coletivo ganha autonomia, ok? Diferente dos sócios, dos donos, dos titulares que acompanham. Tá? Então, nós temos essas 2 espécies de empresários. E do mais dizer que empresário individual, que é o primeiro sentido da nossa matéria aqui, né? Ele é pessoa natural, pessoa física, responde com seu próprio patrimônio, com seu nome, tá? Nós temos algumas características interessantes sobre ele. Explora negócios de pouca expressividade, negócios baixos, geralmente, tá? Isso não quer dizer que não tenhamos empresários individuais com dinheiro. A gente tem que olhar para a estrutura jurídica do empresário. Veja, aqui nós estamos falando de registro público de empresas mercantis. Desculpa. Como é uma pessoa jurídica, o empresário coletivo, então eu também eu posso até criar o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, se eu sou um empresário individual, eu não preciso criar NPJ, não é necessário criar CNPJ. Mas se eu quero ser um empresário coletivo, uma sociedade empresária, eu preciso distinguir o que sou eu e o que é a atividade de empresa, o que é um empresário coletivo. Então, eu registro essa atividade no registro público de empresas mercantis, diferentemente do registro que eu tenho como pessoa natural, que é lá no cartório de registro de pessoas naturais, nascimento, né? Aqui comprova minha existência uma certidão de nascimento. Aqui comprova minha existência um estatuto social, um contrato social, uma declaração de CNPJ inscrita nos órgãos públicos competentes, Receita Federal e Junta Comercial, ok? Outro detalhe também interessante é dizer, o empresário individual não pode exercer empresa casado sobre o regime de união universal de bens, tá? Então, por também ter-se regra a respeitar sobre o direito de menção, direito de família, tá? Quando o empresário assume que quer ser um empresário, ele faz um requerimento perante a junta comercial dizendo seu estado civil e sobre qual regime que pretende, né, qual regime que casou. Se for identificado que há uma união universal, o que é isso, né? Os bens da mulher e os bens do marido, quando da união são os mesmos, tanto que ela tinha antes de casar, quanto que ele tinha antes de casar, todos são donos de tudo, tá? Então, nesse termo,
a gente não pode empresariar se for casado sobre o regime de união universal. Que aí, o que você me diz? Ah, Dani, poxa, o que eu faço, então, para mudar isso? Muda o regime. Vai no cartório que você casou, muda lá para comunhão parcial, né, ao invés da comunhão universal, muda lá para comunhão parcial de bens, aí depois você vai na junta comercial e faz o registro, tá? Porque logo após, é interessante que saibamos que, como estamos falando dentro desse temático, as regras de impedimento do exercício da atividade empresária. Nós temos essas regras no artigo 972 do Código Civil. Começam essas regras lá que eu indico leitura. 972 do Código Civil, tá? Todo mundo que quer empresariar tem que ter primeiro capacidade, ou seja, discernimento, consciência de suas obrigações, informações sobre seus direitos. A gente adquire essa capacidade completa, geralmente, aos 18 anos de idade, ou se emancipando porque casou, ou se emancipando porque passou em concurso público após 16 anos, ou se emancipando porque adquiriu um negócio novo, né? Os pais faleceram, você tem 17 anos de idade, você assumiu aquela sociedade para você, aquela sociedade se tornou um negócio exercido por um só herdeiro, e aí você já tem emancipação, você já se torna capaz, tá? E não só isso, o empresário também, para empresariar, necessita de não estar a sua situação incluída naquelas que o registro de comércio determina como sendo causa proibitiva de exercer atividade de empresa. Adam, como assim? São os proibidos a exercer empresa, tá? Nós temos algumas normas também no registro de empresa, dentro da junta comercial, que dizem que essas pessoas, sendo como tais ou em determinadas situações, não podem exercer empresas, tá? Por exemplo, de uma maneira geral, né, o pessoal, os políticos, chefe do membro do Poder Executivo, Poder Legislativo, juízes, judiciários, promotores, defensores, tá? Esse pessoal, por exercer um cargo público, enquanto estiver exercendo esse cargo público, não pode empresariar. Dani, depois que se aposentar ou depois que pedir exoneração, aí tudo bem, pode, sem problema nenhum, tá? Nós vamos ver também que existem muitas atividades proibitivas de exercício de comércio, né? Então, se eu estou cumprindo pena, estou preso, se eu estou envolvendo crime, principalmente os crimes mais hediondos, né, até mesmo os crimes com autoridades públicas, a depender da situação, eu também não posso exercer empresa. Se eu estou passando por um processo de falência uma outra atividade empresária que eu tinha, né, como sócio lá do meu pai, como sócio lá do meu irmão, do meu primo, não posso ainda exercer empresa, tá? Geralmente isso se encontra quando a gente faz o registro na junta comercial do requerimento para exercer empresa individualmente, o servidor lá da junta comercial vai identificar com suas informações, seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, com as suas declarações de rendimentos, ele vai puxar e vai ver assim, olha, será que o DAEM tem algum impedimento? Tá? Será que o DAEM não é um servidor público, por exemplo? Eles vão identificar e ver qual é essa regra de personalidade, ok? Perdão, essa regra de impedimento de exercício ou não, tá? Porque quando a gente fala, inclusive, na figura do empresário que pode exercer empresa, nós não podemos esquecer também da figura dos prepostos, tá? Que é aquele representante que atua em nome do empresário para aquele determinado ato que ele foi escalado ou para os atos em geral. Tá? Então, a gente fala muito que o preposto é o representante do empresário. Como assim, Dani? Representante. Nunca ouvi essa palavra? Quer dizer, sou uma pessoa que corporifica a atividade, faço presente. Então, se o Daiane representa aquela clínica médica, é a clínica médica que está falando através do Daiane, tá? São regrinhas também bacanas que vocês podem dar uma olhadinha
dos artigos 1169 a 1178. Está lá, ó, lendo 966, 971. Quando está estudando o preposto, dá uma puladinha nos artigos, procura o artigo 1169 a 1178 do Código Civil. Ok? Bom, basicamente é isso. Nós temos também os órgãos de registro do empresário, que é importante que vocês saibam, inerentes, né, a essa unidade, ou seja, todo empresário tem que passar pelo Departamento Nacional do Registro de Comércio, que é um órgão federal ligado ao Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior. Em outro sentido, quem cuida de comércio nesse país? O Poder Executivo. As suas diretrizes gerais são dadas pelo Executivo Federal e são acompanhadas, absorvidas pelo Executivo Estadual e pelo Executivo Municipal. Então, a gente vai no Departamento Nacional do Registro do Comércio, DNRC. Só que, em aspectos, né, em âmbito estadual, são as nossas juntas comerciais. Tá? Então, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Junta Comercial do Estado de São Paulo, abaixo da Junta Comercial, que a gente vai, eu vou ali na Junta Comercial aqui em Volta Redonda. Na verdade, é um ofício, é um órgão, tá, gente? Uma agência que representa a Junta Comercial do Rio. Então, eu vou até aqui em Volta Redonda, ali no Aterrado, por exemplo, na Junta Comercial, lá na Juscerj, eu vou lá na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Tá, mas na verdade eu vou no ofício que está lotado na Aterrado, em Volta Redonda, que pertence à Junta Comercial do Rio de Janeiro, que pertence ao Departamento Nacional de Registro de Comércio. E estão todos subordinados à decisão do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, que, por sua vez, está diretamente ligado ao presidente da República. Ok? Então, nós temos aí as funções, né, de cada órgão, o que faz a junta comercial, o que faz o DNRC, tá? Quais são os atos que são praticados dentro do registro de comércio, a matrícula, o arquivamento, a autenticação, são informações também interessantes, que vocês podem ver no conteúdo aí, né, do nosso plano. Entender que, se caso o empresário não fizer esse registro, ele é considerado pela lei como um empresário irregular, portanto, sofrerá consequências com isso, por exemplo, multas em séries administrativas, na junta comercial, multas em sede de órgãos de fiscalização tributária, Receita Estadual, Receita Municipal recebe também, tá? A questão da responsabilização, responde com o seu patrimônio individual, então ele precisa, o quanto antes, regularizar a sua atividade. Porque, veja, ele pode ser considerado empresário mesmo sem registro, mas se ele levar a cabo a sua atividade para registro 1 ano, 2, 3 anos depois, pode ser que ele seja fiscalizado e multado, punido por esse exercício dessa atividade empresária irregular lá atrás, que ele não registrou, ok? Aí o nosso próprio material aí fornece para vocês essas quantidades de uma maneira geral, né, de quais são essas punições, tá? E logo após isso, nós também vamos identificar que todo empresário, ao lado do registro, precisa cumprir com a escrituração do seu negócio. Em outras palavras, o balanço patrimonial, o balanço de resultados, né? A escrituração dos livros comerciais. Você precisa manter um sistema mecanizado. Hoje não tem saída, tá, gente? Mecanizado com a junta comercial para ter autenticidade, veracidade, credibilidade dos seus documentos jurídicos de empresa. Nós temos que prestar contas a N órgãos públicos e privados, como a nossa atividade está exercendo ou sendo exercida. Então, a gente precisa manter fiel o nosso cadastro dentro da junta comercial. O que é difícil, é caro, trabalhoso. Geralmente, a gente põe na mão do contador, o contador só arquiva o documento, mas não é bem por aí. A gente precisa manter atual toda e qualquer informação dentro da junta comercial.
tá? Nossos livros comerciais, nós vamos ver que o empresário pode contar com instrumentos tecnológicos fantásticos nesse sentido, tanto para aliviar a estrutura da logística, né, da sua atividade. Então, é um programa, por exemplo, um restaurante de uma comanda que vai direto para a cozinha, mas ao mesmo tempo que ela faz o pedido, ela já registra lá, né, para fazer o cupom fiscal, para entender quanto é que foi de saída. Tudo aquilo tem que ser contabilizado, registrado, escriturado, autenticado. Infelizmente, o nosso grande empresariado brasileiro, grande volume de empresários brasileiros assim, não faz, ok? Então é isso. Eu acho que, dentre a noção de você identificar a ideia do sujeito, as suas espécies, os seus impedimentos, saber na lei aonde compulsar quem pode ser empresário ou não, tá? Já é um grande avanço aqui para a nossa aula de hoje, para a nossa temática de hoje, tá? A saber também a ideia dessas obrigações, que é só o início da coisa, da atividade. Então, por que eu preciso de um contador? Porque eu preciso manter uma escrituração dentro da minha sociedade empresária. Vocês vão ver que os empresários de maiores sucessos, quanto mais controle e mais próximo da realidade eles têm disso, mais sucesso eles têm. Agora, é difícil, isso não é fácil. Tá? Você registrar cada saída, registrar cada entrada, né? Você evitar que a sua atividade seja alvo de uma fiscalização para que se comprove qualquer tipo de sonegação, isso também não é fácil. Tá? Espero que estejam gostando da nossa disciplina, tá? Estou à disposição de vocês nos canais de atendimento, tanto aqui quanto no AVA, tá? Reforço para vocês a nossa participação no fórum, que tem que ser feita, que é obrigatória, tá? E a atividade também de 5 pontos, né? Nossa provinha, tá bom? Tenham todos mais um final de semana maravilhoso, proveitoso, né? Com a sua família também. E bons estudos. Até a próxima, se Deus quiser, tá?